O futebol brasileiro tem uma série de erros que precisam ser resolvidos o mais rápido possível para termos valorização do nosso produto e dos direitos de transmissão. Nesse vídeo eu escolhi 5 deles para destacar. Muito bem, pessoal, eu tenho uma opinião que com certeza é a mesma de vocês, que o futebol brasileiro é um produto que não sabe se valorizar e que poderia ganhar muito mais dinheiro do que ganha atualmente. Se a gente acha que é um bom número ganhar ali 1 bilhão e 700 milhões da televisão por ano no Brasileirão, pode tirar o cavalinho da chuva porque deveria ser muito mais que isso. O futebol brasileiro teria um potencial para fazer girar aí com certeza 3 a 4 bilhões de reais por ano. Mas nós temos uma série de erros que precisam ser corrigidas. E eu não vou falar de liga porque eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu já estou contando com a criação da liga, ela vai acontecer. Nós temos um grupo aí formado por 25 clubes, né, o Forte Futebol, e nós temos a Libra. E segundo informou recentemente o Rodrigo Matos em sua coluna no UOL Sport, já há aí uma marcação de reuniões entre as duas partes para ver se junta de uma vez e nós vamos ter a tão sonhada liga para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Posto isso, essa liga tem que olhar para esses 5 erros que eu vou trazer aqui nesse quadro de opinião hoje. O primeiro deles, para mim, é a arbitragem não ser profissional. Essa é uma questão que prejudica e muito o nosso produto. Os nossos árbitros estão cada vez piores no cenário internacional, né? Por mais que a gente tenha 2 indicados para a Copa do Mundo do Catar, que são o Klaus e o Wilton Pereira Sampaio, diga-se de passagem, o Wilton, por exemplo, eu não sou fã de jeito nenhum, eu não gosto das arbitragens dele, a gente não tem nenhum representante no VAR da Copa, por exemplo, porque o nosso VAR é horroroso. Já passou da hora de nós termos aqui no Brasil uma preparação melhor para os nossos árbitros. Eles têm que ser profissionais contratados pela liga, tem que ter ali um rendimento diário, treinamentos, atualização e não ficar dividindo foco com outras profissões ao mesmo tempo. Com arbitragens melhores, as polêmicas nunca vão acabar, não tem jeito. O torcedor sempre vai se sentir prejudicado, perseguido, vai achar que o mundo inteiro está contra ele, mas se a gente tiver arbitragens que sejam pelo menos coerentes, com critérios bem definidos, o nosso produto vai ter mais credibilidade também lá fora para ser melhor vendido e mesmo aqui dentro para trazer de volta aquele fã, aquele torcedor do passado que hoje não vê mais futebol. Porque por mais que o pay-per-view continue vendendo, que a TV paga continue dando boas audiências, a gente sabe pela audiência da TV aberta que houve uma queda bastante expressiva nos últimos anos. Provavelmente é muita gente que não quer mais ver futebol porque se cansou da bagunça e, entre outras coisas, desse nível de arbitragem que a gente vê aqui no Brasil. O segundo ponto é com certeza o estado dos gramados do nosso futebol. A gente vê estádios terríveis, onde a bola não rola, onde o nível do jogo praticado é ruim por causa do piso onde os jogadores têm que praticar o futebol, e isso não dá mais pra gente considerar como aceitável. Se a gente pegar o futebol na Inglaterra antes de formar a Premier League, né, os gramados eram um verdadeiro lixo. Se eles não tivessem mexido naquilo, nunca teriam tido um campeonato com tantas possibilidades, com tanto dinheiro entrando, a ponto de chegar a ser o que a Premier League é hoje. E não vai achando, você principalmente que é mais novo, que o campeonato inglês sempre foi essa bomba maravilhosa de mídia que é hoje, não. O campeonato inglês aqui no Brasil mesmo, a gente via com muito preconceito nos anos 90. Ah, é um futebol ruim, onde todo mundo só sabe cruzar a bola na área e fazer gol de cabeça. Era basicamente essa a ideia que eles tinham. Antes, então, pior ainda, a gente viu os gramados de lá, eram simplesmente terríveis, verdadeiros pastos, como a gente ainda vê no futebol brasileiro. Por isso, a Liga precisa tomar conta de todos os estádios, de todos os gramados aí dos times que forem envolvidos nas séries A e B, pelo menos, e precisa ter uma participação da CBF também nas divisões inferiores, porque também não é aceitável a gente ver a Copa do Brasil com tantos gramados ruins. Agora você imagina alguém que vai comprar os direitos de transmissão para outros países, vai chegar aqui e vai olhar aquele pasto para transmitir. Como é que fica a nossa valorização assim, né? O terceiro ponto é o calendário apertado. Afinal de contas, os nossos times não conseguem desenvolver o seu melhor por causa dessas questões de data. É jogo toda hora, é muito campeonato rolando, os estaduais são enormes e a gente precisa chegar a um denominador comum que eu sei que não é fácil. Afinal de contas, se você tirar datas dos campeonatos estaduais, eles vão ter uma redução de dinheiro também. Se você tirar os grandes e colocar só nas partes finais dos campeonatos, aí eles não vão valer praticamente nada. Pode esquecer. Qual é o interesse que haveria no Campeonato Paulista, que arrecada, por exemplo, 300 milhões de reais por ano, se tivesse São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians entrando apenas em mata-mata e se arriscando de cair em 2 jogos disputados, né? Realmente não teria tanto dinheiro assim. Mas precisa chegar a um acordo, precisa ter alguma diminuição de qualquer forma. Se os campeonatos estaduais perderem valor, esse valor precisa ser agregado no Campeonato Brasileiro
E os times pequenos que hoje ganham dinheiro com estaduais, o que não é o caso em todos os estados, tá? O Paulistão é um exemplo fora da curva, fora da bolha, é um estadual que arrecada demais, que paga uma bela premiação, mas se olhar, o Carioca, por exemplo, não teve premiação para os campeões nos últimos 2 anos. Mas precisa ser criado algum fundo que colabore com a participação e com a existência dos times do interior também. O que não dá é pra gente aceitar o Campeonato Brasileiro rolando no meio da data FIFA e times odiando a seleção brasileira, torcedores odiando a seleção brasileira porque perderam seus principais jogadores para ela no meio de uma partida decisiva que vale pontos, que lá na frente vão mostrar o caminho do título ou o caminho de perder alguma coisa, zona de rebaixamento, etc. O calendário é um problemaço também para a valorização do nosso futebol. O quarto ponto para mim é o excesso de mudanças que a gente tem nas nossas tabelas dos campeonatos. Não que em outros países isso também não aconteça, tá? Normalmente você tem ali a divulgação da tabela das ligas europeias, aí vem a Champions League e faz algumas mudanças também. Isso vai continuar acontecendo sempre aqui no Brasil. A CBF pode publicar com antecedência histórica a tabela do Brasileirão. A gente sabe que atualmente ela faz isso sempre em cima da hora. Mas ela pode, sei lá, o Brasileirão vai começar em maio ou em abril. Ela pode soltar a tabela completa em fevereiro. A hora que tiver o sorteio da Libertadores com os jogos distribuídos de terça, quarta e quinta-feira, mudanças vão ser necessárias. Mas não é só isso que a gente está vendo. A gente vê mudança por tudo quanto é motivo, porque vai ter um evento na região, porque a Polícia Militar pediu, porque o Sport TV resolveu comprar um evento de futebol da Europa ou um evento de futebol feminino e tem que mudar. Não tem que ter nada disso. Nós precisamos de um futebol que dê ao torcedor uma segurança maior de quando o time dele vai jogar, onde vai jogar, em qual horário vai jogar. Que não fique todo mundo dando palpite. Tem time que é assim, a CBF marca o jogo para domingo 4 da tarde, aí faltando alguns dias para o jogo, ele acha que é melhor marcar para 11 da manhã e ele muda. E aí tanto faz se o torcedor se programou para viajar e ver o time do coração, o torcedor visitante também não tá nem aí, e aí o nosso futebol vai perdendo com isso. Nós temos que ter uma tabela que seja muito mais tranquila para quem tá lá fora também poder ver os nossos campeonatos e para os nossos torcedores também não ficarem toda hora sendo prejudicados por isso. E seguindo essa linha, o quinto erro para mim é a falta de padronização nas tabelas. Vamos lá, vamos pensar na Libertadores da América. Hoje, quando você tem um campeonato como a Libertadores, o que você lembra na tabela? Você sabe que vai ter jogo de terça às 7h15 na ESPN e na Comebol TV, às 9h30 da noite no SBT, é o jogo da TV aberta, na quarta às 7 horas vai ter jogo também na TV paga, às 9 horas também e na quinta-feira 7 e 9, isso quando não tem 11 da noite. Você sabe, é um padrão. Isso vem sendo seguido há alguns anos já aqui, desde esse contrato novo que rolou em 2019, com uma ou outra pequena alteração, mas você sabe. O Campeonato Brasileiro, você sabe qual é o dia do futebol da Globo, não sabe? É domingo 4 da tarde e é quarta-feira às 9h30. Mas você sabe quais são os dias do Sport TV? Bom, talvez faça alguma ideia, mas tem rodada que é domingo 7 da noite e o outro jogo é na segunda-feira 8 horas. Aí você vai para a próxima rodada, é sábado às 9 da noite e domingo às 19. Aí na rodada seguinte, é sábado às 7 da noite e na segunda-feira às 8. Quem é que consegue se acostumar? Por que nós não temos a faixa do Sport TV fixa, tranquila? A faixa do grande jogo do Premier pode ser sábado 7 horas da noite, por exemplo. Você sabe que vai ter sempre um jogo grande da rodada exclusivo no Premier. Mas não, é uma bagunça. Mesmo quando a gente tinha o Esporte Interativo e a TNT Sports, também não havia um dia fixo. Eles até tentaram no começo ser o fim da tarde de domingo, mas aí quando a gente ia ver, eles estavam transmitindo também o jogo do domingo às 4, porque a Globo pediu para colocar em TV aberta a mesma partida, e aí às vezes mudava para sábado. Inclusive eu falei do Sport TV, recentemente teve jogo de sexta-feira à noite, né? É uma bagunça. A gente precisa padronizar para que o torcedor fique menos perdido sobre onde o time dele vai passar. O futebol que eu quero é um no qual o torcedor pega a tabela do campeonato, ele pega a tabela assim e vai olhar, ó, hoje o meu time vai jogar às 8h30 da noite de quarta-feira. Provavelmente então ele é um jogo exclusivo do Premier. Beleza, isso acontece. Agora eu quero que o torcedor brasileiro também olhe para a tabela de sábado às 9 da noite e saiba que o jogo dele é do Sport TV, que não foi o caso dessa rodada agora, por exemplo, que o Sport TV mostrou Fluminense e Ceará às 7 horas da noite. Nós precisamos disso, acostumar o torcedor de novo. Todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo são as 5 principais que eu considero importantes quando a Liga assumiu o Campeonato Brasileiro. Precisa modificar urgentemente todas elas. Mas claro que existem outras. Eu deixo agora o espaço aberto aqui nos comentários para que vocês possam se expressar também. Quais são os erros que o futebol brasileiro precisa mudar para valorizar o seu produto e os direitos de transmissão? Manda nos comentários aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo para os amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.